O resto se encarrega de bater até esbranquiçar. Então, 3 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, Isso. coloca para bater. Aqui, que nós vamos acrescentar depois lá, farinha de trigo, São 2 xícaras. 2 xícaras, e a água morna que eu vou pedir para você mornar para mim, Edu, por favor. 2/3 de xícara, então, de água morna. Isso mesmo. Aí, O legal do Red Velvet, Edu, é falar que muita gente fala, mas Red Velvet tem sabor do quê? Né? Qual é o sabor do Red Velvet? Nesse caso, nós estamos fazendo a receita adaptada para o nosso paladar aqui brasileiro. Red Velvet é um bolo americano, mas aqui nós fazemos ele adaptado ao nosso sabor. Geralmente o Red Velvet vai vinagre, cacau, e aí acontece a reação para ele ficar vermelho. perfeito. Mas aqui nós vamos usar o corante. Só que antes do corante, eu gosto só de dar essas dicas no começo da receita, Edu, porque muita gente fala, mas eu não consigo atingir a cor, o vermelho com o corante. Entendi. Porque o corante vermelho, se eu coloco numa massa branca, ele fica rosa. Ah, entendi. Ele fica rosa. Então, a dica é, antes de fazer um bolo vermelho, nós fazemos um bolo de chocolate, ou um bolo marrom. Na água, eu já coloco o meu chocolate em pó ou o meu cacau, se eu estiver usando cacau 100%, não tem problema nenhum. Pra quê? Pra já dissolver. Quer uma maior? Peraí. Acho que deu, Edu. Daí? Acho que dá. Tá. Vou mexendo aqui devagarzinho enquanto os ovos batem lá. Não tem pressa, viu, Stefano? Faz no teu tempo, do jeito que você quiser. Acho que os ovos aqui já deu certo, né, Rê? Quer pegar aí? Pode ser. Aí, então, ó, lá Muito obrigado. a gente tem 3 ovos batidos com, Com uma uma xícara xícara e meia de uma açúcar. xícara e meia de açúcar. Isso. Ó, essa parte que aqui é importante ficar claro Sim. e espesso, E né? eu gosto muito de falar dessa parte, Edu, que aqui, pro pão de ló, aqui está a... Como que eu posso explicar? O maior segredo. O maior segredo, e aqui você consegue decifrar se seu pão de ló vai dar certo ou não. Perfeito. Ó, Por quê? ele tem as bolinhas ali também, Isso, né? Já. ele tem as bolinhas, ele tá bem esbranquiçado e tem um ponto que eu gosto de chamar de ponto de laço, ponto fita, ponto elástico, que é o ponto que quando eu levanto essa mistura de ovos e açúcar, É um ele creme, não rompe, né? tá Então, vendo? creme. É um creme. Um creme. E eu costumo falar para os meus alunos que, um exemplo, se eu chegasse aqui, não falasse para você que tem só ovos e açúcar aqui, e falasse, Edu, minha massa tá pronta. Você tem que acreditar, por causa da textura Sim. desses ovos e açúcar. Tem que confiar. Tem que confiar. Vou usar essa mesma colher aqui, que é mais fácil. Vou colocar a farinha. Eu gosto de ir intercalando, tá? Farinha. Quer pôr misturando? Por favor. É todo dia que a gente tem o Edu como seu assistente, né? Imagina. E a água. A farinha, no total, a gente vai usar 2 xícaras, 2 certo, xícaras. Stefano? Isso mesmo, Edu. E ó, aquilo que você falou, a cor já vai mudando. Já vai ali, mudando. Né? Ó, Aí a farinha, A de farinha. novo. e é legal fazer junto, né? Sim. Porque se dá errado, A culpa não é só a culpa não é só de um, né? Eu faço isso muito com o Renato, sabe? Vou fazer receita para 500, 600 pessoas, eu e ele. Aí eu falo, ó, se der errado, o Renato pôs a mão aí. É nada, mas ele me salva muitas vezes. É o inverso, porque eu fico falando, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, meu. Aí, Edu, eu vou usar o corante em gel. Eu trouxe esse aqui, claro, sem rótulo, o pessoal de casa identificar na hora de comprar. Nas lojas de confeitaria vai ter corante em pó, corante líquido e corante em gel, que é esse tubinho aqui. Então, nós estamos usando corante em gel. É melhor porque ele não dá reação na massa na hora que estiver assando. O líquido faz isso Pode e o em pó acontecer. também. E aí ele vai começar a ferver no forno e aí vai dar errado o bolo. Muda a Muda textura. tá? Perfeito. Então, melhor em gel. E aí, deixa eu ver se eu abri ele antes, né? Não, você não te abre. Dá pra ver, você pode trazer até com Tá a aqui, marca, ó, a, tá gente sai, fechado. a gente corre atrás pra vender. Não tem problema. Deixa eu Viu? colocar aqui só pra não sujar. Dá na mão do Lucas, pode dar. Pode daqui, ó. Eu tô aqui pra isso, de verdade. De É coração. sacanagem, era pra manchar. Era só pra manchar tua mão, era sacanagem. Eu achei, eu falando sério. Não, pode dar, tô aqui. Tô E aqui. aí, Edu, eu coloco o... O Stefano é igual minha filha O corante. Maria. Ele bota olho, ó. tem 10 gramas dele. São 10 gramas de certeza. Mas esse é um poder do chefe Stefano e do chefe Edu. O chefe Edu também tem isso, né, chefe Renato? Não, não, não. No eu olho digo, ele consegue, você acerta no Quando olho, você chefe Edu. coloca o azeite e depois comprova com a colher. Fermento em pó. fermento em pó, pra e bolo. aí, pra bolo. E aí, colocar pra assar. Meia colher de sopa. Isso mesmo. Então, meia colher de sopa de fermento e aqui você mexe mais Só delicadamente. Isso. E aí a gente já pode... Se colocar mexer pra assar. demais, pode dar problema. Sim, perfeito. Então, aí, a forma,
A forma tá aqui. Eu só queria dar uma diquinha da forma, mas eu te espero. Se você quiser sair. Ah, é? espero. Mas não vai te atrapalhar o Vai tempo? não, eu vou dar a dica também do fermento. Não, vamos fazer, eu espero. fazer? Eu não, de jeito nenhum, não Então vou parar tá. no meio. Eu vou parar Mas, no meio. Edu, sempre legal falar do fermento também. Já vamos aproveitar que ele me deu o tempo, né? Vamos falar. O fermento, nós temos em média 3 marcas mais comuns aí no mercado. Sim. Na hora de comprar, dá uma lida lá no rótulo, que é uma rótulo. coisa que muita gente não faz. O fermento que eu gosto de usar tem lá escrito fermento que reage com calor, algo do tipo. Por quê? Tem um fermento que reage com a água. E aí, na hora que coloca aqui, ele já começa a crescer e esse bolo, antes de ir pro forno, já começa a fermentar. Certo? Forma. Tem uma assadeira aqui. Essa eu peguei só pra ilustrar porque ela é bem alta, mas geralmente de 8 centímetros de altura. Perfeito. Eu tenho fundo removível. Eu não untei a forma de jeito nenhum. Uau, em nada. Vivendo no perigo, hein? E aí eu coloquei no fundo da assadeira. Sabe o que é isso aqui, Lucas? É um papel toalha. Papel toalha. Aí, ponto pro Lucas. Papel toalha. Muita gente fala, Stefano, mas vai queimar. Mas vai queimar o papel no fundo da assadeira. Eu ia te perguntar exatamente isso, chefe Stefano. Não vai queimar, Como não gruda e fica muito mais fácil para retirar esse bolo. Eu vou provar depois com esse aqui. Ó, vou colocar aqui e eu não passei nada no papel também não, viu, gente? Nem manteiga, nem nada. Edu, agora o que a gente tem que fazer? A geleia e o recheio. Tá. Vamos fazer simultâneo? Vamos? Só pra fazer a geleia já enquanto a gente faz as outras coisas. Tá. Coloquei o morango, só piquei o morango, lavei bonitinho. Se quiser deixar de molho no hipoclorito, pode deixar, tá? Morango. Deixa eu puxar aqui. Aí São 3 xícaras de morango. vai dar mais ou menos 2 caixinhas, tá, Edu? Tá. O açúcar. Aí a proporção do açúcar. Para 3, 1 de açúcar. De açúcar. Isso Tem mesmo. gente que faz 3, 1,5. Gosta daquela calda mais doce. Eu prefiro ela mais controlada no açúcar, pelo Red Velvet ser um bolo... não é tão doce, então, pra gente não tirar a característica. Aliás, Stefano, eu quando comecei a fazer calda, isso eu tô falando há bastante tempo, muita gente fazia as caldas fazendo caramelo antes. Não tá certo ou errado, mas fica muito forte o sabor do caramelo. Verdade. Eu fui mudando um pouco isso. No meu aprendizado, muitas vezes isso era comum. Eu falei, eu achava que era muito forte o açúcar. Independente da quantidade, ele ficava Ele fica mais forte, forte, né? verdade, isso mesmo. Você prefere fazer assim? Eu gosto de fazer assim, Perfeito. nesse método de misturar tudo junto e aí ele vai derretendo, porque aí, Edu, aí eu aproveito também já a água da fruta, A né? textura, a textura certo. da fruta e aí já ajuda bastante, tá? E os pedacinhos também, Os caso pedacinhos. você queira, né? Isso mesmo. Coloca suco de limão. Suco de limão. Só pra dar essa acidez que a gente precisa em toda, tá? Açúcar confeiteiro. Açúcar Prefiro o açúcar confeiteiro. de confeiteiro aqui, porque também é um processo mais manual, então vai dissolver mais fácil. Uma xícara tá? e meia. E aí, Edu, é só misturar. Por enquanto. Aquela. Você gosta daquela dica quando você não tiver o açúcar tradicional batendo no liquidificador? Sim. Já dá risada, agora você lembrou, né? Já fiz muito isso. Tudo bem, né? Tudo bem, problema. tranquilamente. Não tem açúcar de confeiteiro, bate no liquidificador refinado. Tem muitas cidades que não tem pra Sim. vender. E ele também é mais caro. Verdade. Então, você pode fazer bater no liquidificador, você vai ter um grânulo menor dele. Isso mesmo. Que é só isso que muda do açúcar refinado pra ele. Um potinho de creme cheese, que corresponde a uma xícara de manteiga, bateu bastante. Depois, Ó, o açúcar, 1,5 xícaras de açúcar. bati até ele ficar médio esbranquiçado, não precisa ficar branquinho, não. Perfeito. Certo? Deu pra ver daí? Deu. Deu. Aí, Edu, se eu quiser o creme tradicional do Red Velvet, eu já coloco a baunilha Perfeito. e finalizei. Aqui eu tenho o creme tradicional do Red Velvet. São 10 gotas de baunilha. Ou 3 esguichadas do Stefano. Eu sabia que ele ia falar, tinha certeza. Ó, misturei, eu tenho o creme tradicional do Red Velvet. Mas Tá. como eu não gosto de nada Comum? convencional, eu coloco leite em pó, 6 colheres de sopa. 6 colheres de sopa de leite em pó, misturo bem aqui Aí ele também. perde um pouquinho do doce. E quando você coloca o leite em pó também, tira um pouco daquele sabor da manteiga. É isso mesmo. Certo, Edu? Ó. É, o tio Edu. Lucas, não faz eu dar risada, Lucas, por favor. Ele vem rindo ainda. Ele vem rindo pra cá. E aí eu coloco o chantilly. Por que o chantilly? Pra ajudar
nessa cremosidade, Na ficar um pouco mais textura. aerado. E aí muita gente quebra o rocambole porque quer tentar tirar esse papel de uma vez só. Vai Não tirando com precisa, calma. vai tirando aqui, ó, metade. Aí tirou metade aqui. Aí Olha, vai vem, cortando, ó. tira outra metade. De novo. Isso é igual aquelas coisas que você Pode quer tirar lamber esse inteiro e papel. acaba prejudicando o que tá embaixo, não é? Não é? É Só isso. passar inteirinho, você vai. É. Certo? O Denis quer tirar aquele negócio do vidro muitas vezes. Ele arranca o vidro, mas quer tirar de uma vez, ó. Aí, perto, deixa eu pegar só um duro aqui. Vou colocar o meu recheio do Red Velvet. Vou espalhar aqui, ó. Nossa, que delícia. Aí, ó, vou começar a enrolar com a ajuda do pano úmido. O pano úmido serve pra massa ficar úmida embaixo e não quebrar. Então eu vou enrolando aqui, ó. Era esse Olha mesmo que quando eu habilidade, hein, chefe? Esse mesmo quando eu fiz aquela vez, aquela fatídica vez. Não tem problema, se quebra Não, você põe assim, a cauda por cima. isso mesmo. Não tem problema nenhum. E aqui eu ainda tenho uma dica. Aqui eu tenho um rocambole, certo? Certo. Se eu cortar aqui, ele já vai estar na fatia de rocambole, bonitinho, Certo. com aquele desenho de rocambole. Tá. Só que aí, pra ele ficar mais firmezinho, vou passar Perfeito. pra cá, perfeito, aquele típico rocambole de padaria, vamos dizer assim. Obrigado, Lucas. Pra onde a gente olha, aqui tem mortadela. O Lucas sempre traz mortadela, que tá ali, ó. Certo? Eu vou passar ele pra um plástico filme. Ah, perfeito. E aí, Essa dica é legal. deixa eu só limpar minha mão aqui, porque eu tenho toque com a mão suja. E aí, ó, eu enrolo ele no plástico filme Só pra dar o só formato. pra dar o formato. Porque e aí, ele tá aeradinho ali, ó. Isso mesmo. Faz uma bala. E aí fecha igual uma bala. Você deixa na geladeira? Geladeira, 1 horinha. Lembra Vamos que deixar na geladeira esse, então, Bora. pra mostrar? Ó, só como a gente não untou lateral e nem fundo, passa a faca pra não grudar. pra... Tem o papel toalha, hein? Isso mesmo. Ó, o Lucas lembrou do papel toalha. Claro, gente, eu presto atenção. Passa a faca no fundo da assadeira e aí o bolo, ó, ele já sai... Engraçado, né? Tudo que o Lucas tem interesse, ele presta atenção. Já sai bonitinho. Lembra do papel toalha? É. Muita gente acha que vai grudar, que vai queimar. Primeiro, o papel toalha nem gruda nem queima. Aí, ó, só puxa de uma vez. Meu Deus. Ele sai inteiro, E é mais igual o papel econômico, né? manteiga. E é mais econômico e mais fácil, né, Edu? É, mais Ó. fácil. Aqui eu tenho o meu bolo, bonitinho. Eu vou cortar ele em 3 partes. Pode fazer só aquele bolo cortado ao meio? Pode. Mas já não tá muito mais na moda. Meço bonitinho. Eu já vou no olho e já corto mais ou menos em 3 partes iguais. E ele fica retinho. Eu encontro ele lá. Tá vendo a cor? Bacana, hein? E ó, Esse que faz é o chocolate. é o chocolate. E Edu, eu só quero mostrar uma coisa muito rápida sobre aquele ponto inicial da massa lá Sim. dos ovos. Isso aqui, ó. Que não quebra. Que isso? Tá vendo isso? É. Eu tenho um bolo completamente Só solta maleável. um pouquinho, que é Ô, normal. louco, bicho. Tá vendo? É. Mas ele não quebra. É. Nenhuma parte do bolo. Super legal. macio. Que isso? Certo? Aqui eu vou montar esse bolo direto na assadeira que eu assei mesmo. Perfeito. Pode colocar um saquinho. Eu Pra só não vou facilitar. colocar o saquinho aqui porque eu esqueci mesmo. Não tem problema. Não tem problema. Pode montar assim. Fala a verdade, chefe. Eu que esqueci de trazer. Desculpa. Ah, entendeu. Perdão. O chefe Aí- tentou aliviar pro meu lado. Aqui eu tenho uma caldinha de leite e açúcar. Tá lá a descrição bonitinho. E aí eu coloco numa bisnaga só pra ficar mais fácil Perfeito. pra umedecer. Edu, Vai só molhando, vou vai molhando até ele absorver o leite mesmo, Tá. tá? E aqui camadinha do E aí, creme. camadinha do creme. Podemos? Obrigado. Mais um pouquinho? Por favor. Ó. Ó, fiz a barreira de contenção aqui, coloquei a geleia no meio. O que é a barreira? Só para essa geleia não escorrer na hora que nós desenformarmos o nosso bolo. Vou te Coloco ajudando a aqui, tá? tampa, por favor, obrigado. Coloco a tampa, geladeira, 8 horas, freezer 2 horinhas, já ajuda bastante. Eu te ajudei aqui, ó. E aí, ó. aqui- Geladeira, Renato. Pode deixar. Aqui vai a ser gente- igual a Fórmula 1, ó. A gente puxa e ele sai bonitinho. Nossa, e sai perfeito mesmo, né? Ó, Quer deixar assim? Pode. Pode. Pode, Aqui a gente fica tem um bonito. naked cake. Naked cake. Naked cake. Se não, um pouquinho de chantilly, Edu. Esse bolo é o bolo que eu menos gosto de colocar chantilly, porque eu também. chamo ele de espatulado, Eu prefiro até deixar aberta a Sim. lateral, sabia? Eu, Edu, prefiro e colocaria só em cima. só em cima. Também dá. E aí é só bonitinho, espatular. Se eu não tiver uma espátula dessas que a gente tem profissional assim de bolo, pode ser uma dessa daqui.
Aqui, ó, é 2 segundos. Ó. Eu falei pra Carol na hora que a gente tá... Carol é minha assessora, né? Na hora que a gente tava lá em cima, falei pra ela que a minha média de decorar um bolo, se for espatulado, é 10 minutos. Se for um bolo decorado com um bico de confeitar, é 15 a 20 minutos. Então aqui o Stefano tá fazendo 2 minutos pra você ver. Ó, bico de confeitar aqui, ó, só termina a minuto, lateral. 1 minuto, o Stefano é craque e vai voltar. @Stefano Zacchini, www.stefanoszacchini.com.br. Eu quero saber a história do bingo. Na próxima vez você vai contar. Nós Vou vamos contar. fazer exatamente a receita que você eu vendia no amo bingo. bingo, Eu fiquei hein? muito Eita. feliz. Eu fiquei muito feliz. Ó, a receita Porque, ó, é top, você ter Edu. participado de tanta coisa depois, ter participado do Masterchef, saber que antes, de alguma forma, tive influência na tua vida, e você nunca me falou. Nunca falei, Da verdade. próxima você vai falar, ó. E aí, Edu, é só isso. Moranguinho. Moranguinho. O Stefano é demais. E aí, ó, tá pronto o nosso bolo. Bateu o recorde, ó. Não é? Esse Meu. foi com o Lucas aqui, ó.